A capa da Veja continha a seguinte frase: governo pífio. Até uma palavra difícil, né? Que foi usada na época. Governo pífio. Quando Itamar deixou a presidência, a mesma revista Veja trazia a seguinte capa: Itamar, 86% de aprovação. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Se tornou candidato a vice-presidente com uma figura, digamos, nova na política brasileira, que era Fernando Collor de Mello, com um novo partido inexpressivo, o PRN. Tem alguma semelhança PRN com PSL, né? PRN foi criado para lançar um candidato. Aí é uma coisa que pouca gente sabe. Itamar foi sondado para ser candidato de Mário Covas a presidente da República e para ser candidato de Leonel Brizola a presidente da República. Optou por Fernando Collor de Mello. Se vocês me perguntarem por quê, isso eu não sei responder. Né? Mas foi a sua opção. Ganhou, junto com Collor de Mello. Percebeu que tinha entrado num vácuo. Desde o início e depois, mais no final, já em desentendimento com o presidente eleito, que era Collor de Mello, Itamar despachava num anexo do Palácio do Planalto. Quando o presidente viajava, Itamar assumia a presidência, mas nunca sentou na cadeira do presidente. Negava-se a fazê-lo. Continuava despachando na vice-presidência da República. E eu estava lá, porque havia sido chamado para ser o secretário executivo da comissão do Bicentenário de Tiradentes, uma vez que a minha formação é de História e Geografia. Mas na vice-presidência não se falava do assunto. O assunto era deixado de lado. Quer dizer, Itamar não moveu nenhum personagem, nenhuma atitude a favor do impeachment. Dignidade do cargo, demonstrando que estava na expectativa, mas não estava manobrando para que o episódio ocorresse. Até o dia que Itamar reuniu a sua pequena equipe, não éramos mais do que 6 pessoas, e disse: queria comunicar a vocês que agora não há mais alternativa. O presidente vai ser impedido. A medida provisória de implantação do Plano Real previa a desvinculação de receitas da União. 20% das receitas da União seriam desvinculadas, porque era preciso que o governo federal tivesse maior autonomia de execução orçamentária, porque se tratava de uma mudança de moeda e total. Não era uma moeda que mudasse de nome
ou que fosse desvalorizada, era uma nova moeda. Então, eu pessoalmente fui ao Itamar e disse, olha, eu não concordo com a desvinculação de 20% dos recursos da educação, não. Isso é prioridade nacional. O Itamar virou-se para mim e disse, bom, se você não concorda, vá ao Congresso Nacional defender a sua posição. Eu fui. E fui muito criticado. Ah, você está querendo derrubar o Plano Real antes dele se tornar uma realidade. É contra a desvinculação de receitas da União. Bom, a desvinculação eu não obtive. Mas eu obtive numa nova medida provisória que fosse alterado o dispositivo que dizia: os 20% da desvinculação serão destinados preferentemente à saúde e educação. Ponto. Consegui isso. Era pouco, mas era muito. E, finalmente, eu acho que talvez valha a pena vocês aproveitarem a oportunidade para discutir uma questão da qual não se tem falado tanto, que é a questão da reeleição. Desde o início, o Itamar foi contra. Totalmente. Ele argumentava que não era adequado para um país como o Brasil um processo de reeleição. E ficou extremamente magoado quando Fernando Henrique ignorou as posições de quem o havia colocado lá na presidência com o Plano Real, apoderou-se do Plano Real, e hoje a imprensa mais ou menos se coloca nessa posição, o autor do Plano Real. Bom, eu quero saber quem é que assinou a medida provisória implantando o Plano Real em julho de 2004. Itamar Franco. Então, toda essa agitação que nós estamos vivendo é por conta da implantação daquilo que não devia ter acontecido, porque nós não temos maturidade política para tanto. Que quando Itamar estava como senador pela terceira vez, que ele chegava ao Senado, ele iniciou os estudos visando a extinção do Instituto da Reeleição. Não teve tempo, né? Porque justamente faleceu e o assunto morreu. Não morreu de todo, porque o próprio Fernando Henrique escreveu em algum momento que já tinha dúvida se havia sido uma boa medida o Instituto da Reeleição. É um assunto muito pertinente, muito delicado, porque há muitos interesses. Se você pensar que, instituída a reeleição em nível de Poder Executivo Federal, ela se estendeu automaticamente a um nível de governo de Estado, a um nível de prefeitura municipal, a um nível de reitor, a um nível de vice-diretor e assim por diante, porque são todos cargos executivos. E tantos males a reeleição vem provocando em todos esses níveis. Porque a pessoa assume e já pensa, em primeiro lugar, na reeleição. Até o diretor de escola. Eu fui secretário de Educação, ministro e secretário de Estado. Eu nunca fui convidado pelo Itamar para tomar um cafezinho. Eu frequentava a casa do Itamar aqui em Juiz de Fora. Eu nunca fui convidado para almoçar. A única
refeição que fizemos com o Itamar foi no final do governo, como despedida. E é importante lembrar que cada um de nós pagou a sua participação. Então, quando você vê o reverso da medalha, o presidente que inaugura uma ponte de madeira no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, e depois voa para São Paulo para participar de uma motociata em aviões governamentais, pelo amor de Deus. Quando em Brasília foi exibido um filme chamado Forrest Gump, que interessava muito ao Itamar pela sua mensagem, que é uma mensagem humanística, né? Itamar foi surpreendido na fila do cinema para comprar o ingresso. Surpreendido, né? O gerente veio, o senhor tem acesso, não precisa ficar na fila para comprar ingresso. Ele se negou, ficou na fila, comprou o ingresso, foi assistir o filme, foi ao cinema, como qualquer cidadão, que é uma coisa simples, mas mostra quem era o cidadão Itamar Franco.